Ponto de partida de sexta-feira no ar e estou num hotel no interior do Espírito Santo hoje e vamos... Bem, por conta de uma crise de asma, no feriado eu não gravei um ponto de partida e tanta coisa aconteceu desde então que eu estou fazendo um ponto de partida um pouco diferente. Eu estou trazendo comentários, mas estou trazendo comentários do Central Meio por conta da tentativa de golpe de Estado, do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de várias outras pessoas. Eu acho que tem muitas discussões que a gente tem que ter e acho que, de repente, os comentários no Central Meio, feitos a comentários meus, de outros jornalistas e convidados da gente, tratam mais do momento premente desse tema que está nos perturbando a todos, né? Deixa eu começar com Mim Quer Falar. No contexto geral de todo esse imbróglio, a pergunta indispensável parece nunca ter sido feita, nem pela imprensa e muito menos pela academia, porque afinal uma parcela imensa da população quis ou quer intervenção militar. E nem falo intervenção no sentido de golpe, mas sim como atitude. Buscar uma resposta sincera para isso é fundamental. Mim Quer Falar? Cara, tanto nós na imprensa quanto a academia está mergulhado na tentativa de responder a isso há bastante tempo. Desde 2016, 2017 já tem discussão a respeito disso. Agora, vamos ter uma conversa franca aqui. Para começar, eu acho que a gente precisa começar a separar esse mundo bolsonarista. Não está dado que todo mundo que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 e todo mundo que votou em Jair Bolsonaro em 2022, e Bolsonaro teve mais votos em 22 do que ele teve em 18, não está claro que todas essas pessoas querem uma intervenção militar, não, tá? Isso não é algo que esteja dado. O que existe e não existe só no Brasil é um voto antissistema. Existe uma percepção por parte de uma quantidade muito grande de pessoas de que o regime democrático não está funcionando para elas. Elas estão, de alguma forma, excluídas do jogo. A possibilidade de ascensão social desapareceu. E quando você sente que você está fora do jogo, a sua reação é de que o jogo precisa ser desmontado, precisa ser desfeito, para que, com novas regras, com base em novas regras, você tenha algum tipo de chance. Isso não explica todo mundo, mas isso explica muita gente. No caso do bolsonarismo, existe uma aliança muito interessante entre dois grupos que querem coisas muito diferentes. Você tem um grupo, principalmente nas periferias, principalmente masculino, muito no centro-oeste, em que as pessoas querem essa transformação do sistema porque acham que elas não têm chance de ter voz perante o poder. De que o jogo é um jogo de cartas marcadas contra elas. Agora, você também tem um grupo grande de pessoas que, na verdade, acham que gente demais começou a aparecer e querem o retorno de hierarquias antigas. E, às vezes, essas pessoas parecem que estão falando a mesma coisa e elas não estão. Quando um homem da periferia que em outra geração, seu pai, seu tio, seus avós, puderam ser operários e dentro de uma fábrica, dentro de um chão de fábrica, ter a oportunidade de construir uma vida de classe média, ele olha ao redor e ele foi convencido por um certo discurso de que, porque os gays ganharam direitos que não tinham, porque as mulheres começaram a ir mais ao mercado de trabalho, porque negros, se eventualmente esse cara não se perceber como negro, porque negros têm cotas. É um pouco como se todo mundo estivesse ganhando a sua vantagenzinha e ele não. Ele está simplesmente fora do jogo. E o discurso é construído para ele ligar as dificuldades que ele está tendo com uma coisa completamente diferente, que é o fato de que algumas pessoas
que não tinham qualquer tipo de oportunidade passassem a ter. O discurso é feito desse jeito para ele e ele compra, porque ele vê essa mudança na sociedade. Agora, ao mesmo tempo, tem um conjunto de pessoas mais na elite, tanto na elite educada quanto na elite econômica, que veem que houve uma transformação social relevante no Brasil, e houve. Houve uma ascensão incrível de pessoas da classe média, e algumas dessas pessoas preferiam como estava antes, entendeu? São pessoas que aí é uma coisa reacionária mesmo. Elas querem o retorno do que havia sido. E veja, existe um terceiro aspecto aí, que tem um voto que é de esquerda, que é um voto que é o voto que o pessoal chama de um voto antipetista, e que existe. É muito difícil estabelecer qual o tamanho desse antipetismo, dessa repulsa ao PT. Tem alguns estudos em ciência política de que partidos, quando fazem 4 governos seguidos, é muito difícil para um partido fazer 4 governos seguidos, como o governo do PT fez com a reeleição da Dilma. E, em geral, quando isso acontece, às vezes há circunstâncias que levam a isso, mas o partido que está no poder, quando chega ao final do terceiro mandato, já está terrivelmente desgastado. Então, às vezes, a gente não deve confundir esse voto antipetista apenas com antipetismo por ser anti-esquerda, mas de uma coisa mesmo, de um desejo por novidade, por um desejo por uma mudança, por uma transformação que é natural das democracias. Eu não estou dizendo que o PT tem algum tipo de culpa, entre aspas, por ter sido eleito. Foi eleito numa eleição muito acidentada, né? Um candidato importante que tinha chances foi derrotado e tal, e foi uma eleição muito suja, né? Tanto por parte da campanha do Aécio como também da parte da campanha da Dilma. Uma eleição agressiva, uma eleição com muitos lances de desonestidade na publicidade eleitoral, e a campanha escroque do PT contra Marina Silva, né? Que é um período pré-bolsonarista, um dos momentos mais baixos e vis da política brasileira. E as pessoas um pouco perceberam que o clima estava ruim, entende? E esse clima ruim foi meio que dando um desgosto em relação à democracia. A gente tem uma dificuldade de conversar sobre democracia no Brasil, e aí não é uma dificuldade apenas com a direita. É uma dificuldade com a esquerda também. Tem uma quantidade muito grande de pessoas na esquerda, não estou dizendo que são todas as pessoas, mas tem uma quantidade muito grande de pessoas na esquerda que consideram que a esquerda tem o monopólio de todas as virtudes. Só a esquerda é boa, só a esquerda pensa no povo. Isso não é verdade. A maior parte do povo é de direita. A maior parte do povo é conservadora. Então, o problema um pouco dessas coisas, tem um grupo que é assim, tem um grupo que é assado, tem o grupo que é não sei o quê, é que, em verdade, não existe uma explicação só para o fenômeno antissistema. E quando você joga essa mistureba toda, esses diversos afetos distintos, essas diversas percepções pessoais distintas, num caldeirão e mistura tudo, num ambiente em que a nossa conversa está ocorrendo muito por conta de redes sociais, aí a gente tem um jogo que é um jogo pior e mais difícil, que é um jogo que é extremamente polarizante e radicalizador, né? Porque as redes também, elas escolhem com seus algoritmos as vozes mais radicais e jogam para milhões. E pegam as vozes mais ponderadas e escondem essas vozes. Então cria-se um ambiente de percepção, as pessoas ficam lá falando, isso é liberdade de expressão e tudo mais. Não é liberdade de expressão, porque você tem um mecanismo que está escolhendo quem vai ser ouvido e um mecanismo que vai estar escolhendo quem vai ser censurado.
Porque se você não é mostrado para ninguém, você está sendo censurado, né? Então, quando você tem esse jogo, que é um jogo em que a conversa está viciada por um algoritmo, que é uma coisa externa ao Estado, externa ao público, é um troço que é uma propriedade privada de algumas grandes corporações que escolhem quem que vai ter voz e quem que não vai. Quando você já pega esse momento, que é um momento delicado, que é um momento de muitos desejos não recebidos, porque é um momento de transformação do mundo mesmo. O mundo está passando por um período de muita transformação. E você interfere no debate só botando as vozes radicalizadas, só dando voz aos radicais, aos mais enfáticos, àqueles com menos dúvidas, àqueles com menos busca por diálogo e mais busca por conflito, você cria um ambiente geral em que essas plataformas antissistema, elas ganham força, elas mobilizam gente. O papel de um democrata é lutar contra isso, é conversar, é falar de democracia o mais possível. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Amanhã no Meio Premium, na nossa edição de sábado, a gente está dissecando o que foi essa tentativa de golpe de Estado com base no relatório da Polícia Federal. A gente está no entorno de 3 personagens: Jair Bolsonaro, seu candidato a vice, Braga Neto, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. O que cada um estava fazendo de acordo com a Polícia Federal? Como é que foi a trama do golpe? O que de fato foi feito, o que não foi feito? Todo esse debate é o debate que a gente vai passar o próximo ano tendo. A gente vai passar o próximo ano, o ano 2025, vai ser o ano de discutir como foi negociado, como foi planejado e o quanto foi executado uma tentativa de golpe militar no Brasil. E tudo que nós sabemos até agora, você vai ler na edição de sábado. Esse é o ponto de partida de sexta-feira. Um comentário, uma pergunta aqui provocativa, mas que eu acho importante tratar dessas questões também. Pabritonando. Pedro, me faz um esclarecimento. A facada no Jair Bolsonaro, que quase lhe tirou a vida, foi um atentado à democracia? Não, cara. Foi uma tentativa de assassinato. A gente já teve candidato a vice assassinato, João Pessoa. A gente já teve presidente que cometeu suicídio dentro do cargo, Getúlio Vargas. A gente já teve presidente que sofreu tentativa de assassinato no cargo, Prudente de Moraes. A gente teve 2 presidentes da República que morreram tendo sido eleitos, Rodrigues Alves e Tancredo Neves. Em nenhum desses casos, nem no caso do João Pessoa, que foi assassinado como candidato, nem no caso do Prudente de Moraes, que sofreu uma tentativa de assassinato, estando no cargo, nenhum desses casos é um atentado contra a democracia. Por quê? Porque você não está fazendo um crime contra o regime. Um atentado contra a democracia é quando você quer, de alguma forma, bloquear a Constituição, fazer com que a Constituição deixe de funcionar. Isso é um crime contra a democracia. Isso não é o crime contra a vida de alguém. Nos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy foi assassinado. Para dar um exemplo recente, a democracia americana continuou no mesmo lugar. Ele era presidente da República. Ele foi assassinado. Isto é um crime de assassinato. E aí, o que aconteceu? Naquela tarde, Lyndon Baines Johnson, que era o vice-presidente do Kennedy, jurou a Constituição e a democracia americana continuou exatamente no mesmo lugar. Abraham Lincoln foi assassinado. O vice-presidente tomou posse e a Constituição americana continuou no mesmo lugar. No fim das contas, democracias prevêem a morte de candidatos à presidência da República. Democracias, a gente estava falando há pouco, né? A gente teve um candidato à presidência da República que morreu em 2014. E aquilo foi um acidente, mas mesmo que tivesse sido um assassinato,
O processo eleitoral seguiria em curso. A candidata a vice dele assumiu a chapa e se lançou como candidata a presidente. E pronto. Então, eu não sei como é que, se Bolsonaro tivesse morrido, como é que o partido dele, o PSL na época, teria agido, não sei. Um crime contra a democracia não se dá com o assassinato de alguém. Um crime contra a democracia se dá quando você impede que a Constituição siga o seu curso. Ou seja, quais são as regras para a gente determinar quem é o presidente da República? O presidente da República é aquela pessoa que de 4 em 4 anos é eleita, e aí tem uma data para a posse dela. Se ela vem a morrer nesse período, não tem problema, o vice-presidente assume. Se por um acaso não for, aí o presidente do Congresso, o presidente da Câmara assume. O ponto essencial é que você tem regras. E enquanto as regras da democracia forem cumpridas, a democracia não está em ameaça, mesmo que outros crimes tenham acontecido, como o crime de um assassinato. Então, a questão ali, nessa tentativa de golpe, é que o assassinato do Lula, o assassinato do Alckmin, o assassinato do Alexandre de Moraes são agravantes ao crime de tentativa de golpe de Estado, tá certo? Eles não são o que determina um crime de golpe de Estado. O que determina o crime de golpe de Estado é que a intenção com esses assassinatos era fazer com que aqueles que foram eleitos não assumissem o governo. Era instaurar uma comissão de crise que ia convocar novas eleições por rejeitar eleições sobre as quais não tem qualquer tipo de rastro de pista de que tenham sido fraudadas, que não à vontade de alguns bolsonaristas. Não tem qualquer indício de fraude, não tem qualquer indício, ninguém que tenha mergulhado nas urnas viu qualquer problema. E foi uma eleição apertada, a eleição de 2022. Não foi uma eleição facinho para o Lula. Foi uma eleição difícil. O Bolsonaro poderia ter ganho aquela eleição. E se tivesse ganho, seria o presidente da República. Entendeu? O PT e outros que votaram no PT, não sendo petistas, a gente lamentaria muito, eu estou nesse grupo, a gente lamentaria muito a reeleição do Bolsonaro, mas é o voto popular. Quem rejeitou o resultado da eleição não foram os bolsonaristas. Quem rejeitou a eleição foram os bolsonaristas. Olha para os Estados Unidos agora. Tem algum democrata dizendo que a eleição foi fraudada? Não, não tem. O que tem é um bando de democrata dizendo onde foi que nós erramos. O que a gente fez de errado. Entendeu? É essa turma, os trampistas, os bolsonaristas, que rejeitam o resultado de eleições. E o jogo é esse, cara. A conversa é essa. Vani Walter. Vocês não acham que já deu para passar pano para os militares? A anistia concedida a eles após a redemocratização é responsável por tudo isso. A história do Brasil é mais complicada do que isso. Os militares, nos anos 60, aplicaram 2 golpes de Estado, ou seja, houve 2 movimentos de ruptura constitucional dada pelos generais. Um foi em 1964, outro foi em 1968. A anistia, as regras da anistia foram dadas por eles. As pessoas às vezes conversam sobre a anistia como se os democratas tivessem tido voz no acordo de anistia. Ninguém teve voz. Geisel e Golbery Couto Silva decidiram quais eram as regras da anistia e anistiaram todo mundo, inclusive os militares. E como a turma que estava do outro lado da ditadura, a turma que resistia à ditadura, tinha um bando de gente presa sendo torturada, tinha um bando de gente exilada, topou-se o que tinha, porque não havia escolha. Então, a primeira coisa é, cometemos um erro na anistia. Não, ninguém cometeu nenhum erro no processo de anistia. A anistia foi uma invenção dos militares no momento que eles perceberam que, alguns anos na frente, eles iam sair do poder, e aí eles decidiram ditar quais eram as regras da anistia para limpar deles, porque se fosse quando os civis já estavam com poder, ia ser um outro jogo, né? Então, começa por aí. E 2, a história do Brasil não começou
A história de golpes no Brasil não começou em 1964. Começou em 1889. Teve outro golpe militar em 1881. Teve outro golpe militar em 1930. Teve outro em 1937. Teve outro em 1945. São os momentos em que generais, com sucesso, entraram e prenderam o presidente da República, mandaram fechar o Congresso Nacional, sustaram a Constituição. Então, a nossa história de não punir militares não começa na anistia. Essa é a história do Brasil, essa é a história da República Brasileira. Então, a gente precisa rever o troço, mas a gente não deve reescrever a história do Brasil. O problema não começa na anistia, o problema é muito mais fundo, o problema é muito mais sério, e a gente tem uma oportunidade agora, uma grande, grande, grande oportunidade de fazer diferente. Miriam Nignes-Kopech, desculpa, eu não sei exatamente como pronunciar seu nome, como aparece tudo junto, a gente fica... Faltou falar da renúncia do Jânio, cuja posse de João Goulart os militares se surgiram e graças ao Brizola não foi adiante. Miriam, não é verdade. Não foi isso que aconteceu. Não foi graças ao Brizola. Na verdade, o Brizola tentou inflamar a situação. O Brizola, nos anos 60, era um cara que boa parte dos brasileiros conservadores via como um possível Fidel Castro brasileiro. Todo mundo morria, ninguém tinha medo do João Goulart. Ninguém tinha medo do Jango, as pessoas tinham medo do Brizola. E o Jango usava um pouco aquela coisa incendiária do Brizola. Então, o Brizola era um barril de pólvora. Eu não estou dizendo que ele não tivesse direito de ser barril de pólvora, entendeu? Mas é o que era. Quem negociou com os militares e impediu o golpe de Estado foi Tancredo de Almeida Neves, que conseguiu negociar um acordo que é uma mudança de regras do jogo durante o jogo sendo jogado, que foi a implantação de um parlamentarismo no Brasil, que logo caiu um ano e meio depois, mas o cara que botou a bola no chão, negociou, desinflamou e reverteu, impediu um golpe de Estado, foi Tancredo Neves, não foi Brizola. Leonel Brizola, se dependesse dele, o Brasil tinha pegado fogo em 61, o Brasil tinha pegado mais fogo ainda em 1964. Às vezes a gente... Veja, eu não estou dizendo que o golpe militar seja culpa do Brizola, porque não é. O golpe militar é culpa dos generais. O golpe é culpa dos golpistas. Mas eu acho que é ótimo que numa situação como essa a gente tenha um Lula e não um Ciro. Entendeu? Porque às vezes a gente precisa de alguém que bota a bola no chão e conversa, em vez de alguém que quer botar fogo no país. O país já está inflamado, o país já está conturbado. Você tem que botar panos quentes, você tem que negociar. Eu não estou dizendo anistiar, porque não é para anistiar crime, ainda mais crime grave contra a democracia. Mas não é todo mundo que cometeu o crime. Você prende quem cometeu o crime, você julga quem cometeu o crime, você faz inquérito a respeito do crime. Quem não cometeu o crime, quem só preferia o outro lado, com essas pessoas a gente tem que conversar. E aí vamos para o último comentário, que é do Ricardo Vieira. Concordo que o país precisa ser pacificado, temos que conversar. Mas como conversar com quem não quer conversar? Como conversar com quem quer impor sua visão de país? Como conversar com quem está disposto a matar para alcançar seus intentos? Não vejo como. Precisamos puni-los com a lei, sem transversar, sem demora, sem anistia. Eu acho que você está misturando um pouco as coisas. Eu não estou falando para conversar com o Bolsonaro, não estou falando para conversar com o general golpista. As pessoas cometeram crimes e crimes têm que ser julgados, ponto. E se eles forem considerados culpados, presos serão e pronto. Também não acho que tenha muita serventia ficar conversando em rede social, não, tá? As pessoas nas redes sociais estão todas posando, né? Todo mundo está posando o tempo todo. Todo mundo quer mostrar a virtude dos seus valores. Todo mundo quer ali posar de gostoso, de bacana para sua turma, como inimigo inclemente do outro lado. Não é só a direita, é todo mundo.
As pessoas com quem a gente tem que conversar é com primo, é com irmão, é com tio, é com cunhada, é com sogro, com o colega de faculdade, o colega de colégio, o colega de trabalho, o companheiro de pelada, sabe? São as pessoas perto da gente. São as pessoas que vão conversar com a gente. Tem que, se todo mundo começasse a fazer esse exercício de conversar com os seus, você vai descobrir que vai ter um monte de gente que não vai querer papo. E você vai descobrir que tem um monte de gente que está disposta a conversar. Tem uma hora que ficar brigado o tempo todo cansa. Não dá para a gente sustentar esse país rachado. E o ponto fundamental é o seguinte. Quando a gente conseguir voltar a conversar com os nossos, cada um com os seus, os seus que se descolaram, quando isso começar a acontecer, esse país vai aos poucos ser desinflamado. Mas o processo de desinflamar envolve a gente também. A gente tem que ser capaz de ouvir, tipo, o que você quer? Quando você dá apoio a um movimento político como esse, tipo, o que você está procurando? Será que são esses caras? Eu entendi que talvez não sejam os meus caras que você queira. Mas será que são esses mesmo? Será que não tem outra turma que seja, de alguma forma... Veja, a gente não vai ficar inflamado pelo resto da vida. Isso é uma fase da história. As fases históricas passam. E essa fase pode passar mais rápido ou mais devagar, mas vai depender da capacidade de a sociedade começar conversas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O golpista tem que ser preso. As 50 e tantas milhões de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro não são golpistas. São pessoas. Tem bom caráter e tem mau caráter, tem gente afetuosa e tem gente malvada, tem gente pobre, tem gente rica, tem gente preta e tem gente branca, tem homem, tem mulher, tem gay, tem de tudo. E cada uma dessas pessoas, por alguma razão, chegou à conclusão de que o Jair Bolsonaro era o melhor candidato naquela eleição. Está na hora da gente começar a ouvir essas pessoas e travar diálogo. Porque enquanto elas continuarem achando isso, a gente vai ter o risco de golpismo pairando. E elas não vão deixar de falar esse tipo de coisa e pensar como pensam, enquanto olharem para todo mundo como seus inimigos. Então, é uma questão de afeto que precisa ser resolvida antes de tudo, sabe? Para as pessoas, não para o Bolsonaro, para os seus filhos, para meia dúzia de aloprados ao redor dele. Mas para as pessoas normais que votam nesse cara, esse troço começa com uma conversa, cara. Não estou dizendo que a gente vai convencer todo mundo, não. Se convencer 10%, o problema some. E é isso, né? O dia tá friozinho, tem um nevoeiro lá em fora. Vamos sextar. Gente, uma grande notícia aqui. O Meio Premium traz conteúdos exclusivos da PBS. E o primeiro documentário já disponível em nosso streaming chega no momento de grande apreensão. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, agora tem uma posição de influência no governo americano. Como chegamos a esse ponto? Elon Musk, a tomada do Twitter, é um documentário que detalha o início dessa trajetória. A compra do Twitter, agora rebatizado de X. Musk tomou posse de uma das redes sociais mais poderosas do mundo e passou a usá-la cotidianamente para impulsionar os seus próprios interesses. E agora, o que mais está por vir? Confira o trailer dessa história reveladora e assine o Meio Premium para assistir esse e muitos outros conteúdos exclusivos. Elon Musk has one rule: never be constrained by the rules. He considers that internet world a battleground where anything is fair game. I thought he'd be a good owner. I thought he could get stuff done. Since Musk took over, what would you say your main findings have been? Number one, I would say harassment has increased. I really can't emphasize this enough. We must protect free speech. Define free speech. Where are the limits? And what are the trade-offs?